Houve um tempo, não tão distante quanto gostaríamos de acreditar, em que as pessoas do Brasil preparavam festas para os mortos. Não apenas rezas ou missas, festas de verdade, com comida, bebida, música, e os mortos vinham. Todos diziam que vinham. Nós sabemos disso porque há registros, documentos da Câmara Municipal de São Paulo, datados de 1720, cartas de freiras do Convento da Luz descrevendo celebrações pagãs que profanam a memória dos falecidos. Relatos de viajantes europeus que passaram pelo interior de Minas Gerais e ficaram horrorizados com o que presenciaram. E há, guardado nos arquivos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um documento que a Igreja tentou destruir 3 vezes, mas que sempre reaparecia, onde um bispo escreve: "Este ritual precisa ser apagado da memória do povo, pois não alimenta apenas os mortos, alimenta algo muito pior." É sobre esse ritual que vamos falar agora, sobre o banquete das almas, sobre as mesas postas para quem já não tinha corpo, sobre os pratos que amanheciam vazios e sobre o preço que se pagava quando os mortos aceitavam o convite e decidiam que queriam mais. Nós precisamos voltar ao Brasil do século XVIII, um Brasil onde a morte não era evento raro, mas presença constante, onde ela não batia à porta, apenas entrava, se sentava à mesa e ficava. Nós podemos imaginar uma família típica daquela época, uma casa de taipa em algum lugar entre São Paulo e Minas Gerais. O pai trabalhava nas roças de milho ou nas minas de ouro. A mãe cuidava de 6, 7, talvez 8 filhos, mas nunca por muito tempo, porque a morte levava as crianças como quem colhe flores, rápido, sem aviso, sem piedade. A febre, a tosse que não passava, o ferimento que infeccionava, a fome nos anos ruins. Tudo isso matava, e matava tanto que as famílias pararam de dar nomes às crianças antes do 1º ano de vida. Para que nomear, diziam as mães, se Deus pode levá-las antes que aprendam a andar? E não eram apenas as crianças. Mulheres morriam no parto. Homens morriam de doenças que hoje curamos com um comprimido. Velhos, os poucos que chegavam aos 50, 60 anos, eram considerados milagres ambulantes, sobreviventes de um mundo que devorava a gente. A morte estava tão presente que parecia natural falar com ela, negociar com ela e, em certos momentos do ano, convidá-la para jantar. Nós ouvimos dizer que o banquete das almas começou de forma inocente. Não há data exata, não há lugar específico, mas parece ter nascido da mistura, sempre essa mistura, de crenças portuguesas, africanas e indígenas que se encontraram no Brasil colonial e criaram algo novo, algo que não pertencia completamente a nenhuma dessas culturas, mas a todas elas ao mesmo tempo. Os portugueses tinham o costume de colocar um prato extra à mesa no dia de finados, caso alguma alma passe por aqui. Os africanos escravizados traziam a tradição de alimentar os ancestrais, de manter viva a conexão com os eguns, os espíritos dos mortos, que continuavam a influenciar os vivos. E os indígenas falavam de festas onde os espíritos dos antepassados desciam das montanhas para compartilhar a comida com os que ficaram. Tudo isso se fundiu e virou outra coisa. O banquete das almas acontecia uma vez por ano, não em novembro, como o dia de finados católico, mas em agosto, no mês mais frio do ano, quando as noites eram longas e o vento frio cortava a pele. No dia de São Bartolomeu, 24 de agosto, quando, segundo a tradição popular, o véu entre os mundos fica mais fino. Naquele dia, as famílias se preparavam. E não era apenas acender uma vela ou rezar um Pai Nosso. Era uma preparação séria, como se estivessem recebendo visitas importantes, porque estavam. Nós podemos imaginar a casa nas semanas antes do banquete. A limpeza era obsessiva. Cada canto, cada fresta, cada sombra era varrida, esfregada, purificada. As mulheres queimavam alecrim e arruda pela casa, deixando o cheiro forte impregnar as paredes. Os homens consertavam tudo que estava quebrado, portas que rangiam, janelas que não fechavam, telhas soltas, porque diziam que os mortos não gostavam de imperfeição, que voltavam apenas para casas bem cuidadas.
A comida não era qualquer comida, tinha que ser especial. Tinha que incluir os pratos favoritos de cada morto da família. O pai que gostava de feijão tropeiro, a filha que amava doce de abóbora, o filho que nunca recusava carne seca. Tudo era preparado com cuidado, com amor, como se aquelas pessoas ainda estivessem vivas e fossem chegar a qualquer momento. A mesa era montada com o melhor que a família tinha. Toalha branca, mesmo que fosse a única, guardada apenas para essa ocasião. Pratos de louça, mesmo que alguns estivessem lascados. Talheres de metal, mesmo que enferrujados. E velas, muitas velas. Uma para cada morto que seria convidado. Mas havia regras. Sempre havia regras. A mesa deveria ser posta exatamente ao pôr do sol, nem antes nem depois. As cadeiras deveriam ser puxadas, como se alguém fosse sentar nelas. E cada lugar deveria ter um nome escrito em um pequeno papel, o nome do morto que estava sendo convidado. João da Silva, que nos deixou em 1715. Maria das Dores, levada pela febre em 1718. O menino que não teve tempo de nascer. E então, quando tudo estava pronto, a família se retirava. Não para outra sala, não para o quintal. Saíam de casa completamente, fechavam a porta e iam dormir em outro lugar, na casa de parentes, na igreja, se não tivessem para onde ir, ou simplesmente do lado de fora, embaixo das estrelas. Porque o banquete não era para os vivos, era exclusivamente para os mortos. E os vivos que ousassem ficar, bem, há histórias sobre o que acontecia com eles. Nós não sabemos ao certo o que acontecia dentro daquelas casas durante a noite do banquete. Não havia testemunhas, pelo menos não testemunhas que quisessem falar sobre o que viram. Mas há relatos, fragmentos de histórias, sussurros que passaram de geração em geração. Diziam que se você passasse perto de uma casa onde o banquete estava acontecendo, podia ouvir, não gritos, não assombração como nos contos de fantasma, mas sons normais, sons de uma família jantando, o tilintar de talheres contra pratos, o som de líquido sendo derramado em copos, vozes conversando, vozes baixas, indistintas, mas definitivamente vozes, e às vezes risos, risos suaves, como os de pessoas que se reencontraram após longo tempo separadas. Um relato particularmente detalhado vem de um documento de 1732, escrito por um padre chamado João Mendes da Fonseca, enviado pela Inquisição para investigar práticas heréticas no interior de São Paulo. Ele escreve: "Cheguei à vila no dia do tal banquete das almas. O lugar estava deserto. As famílias haviam saído de suas casas e acampado na praça da igreja. Perguntei o motivo e uma velha senhora me disse: 'Hoje é o dia deles, padre. Nós saímos para que eles possam entrar.' Achei aquilo absurdo e decidi provar que não passava de superstição tola. Esperei até escurecer. Escolhi uma das casas, uma casa simples, de uma família de lavradores. A mesa estava posta. Contei 7 lugares, 7 pratos, 7 copos, 7 velas acesas. Escondido no quintal, observei pela janela. E então o padre hesita. Há manchas de tinta no documento, como se ele tivesse reescrito várias vezes. E continua. Às 8 horas da noite vi. As velas que estavam imóveis começaram a tremeluzir. Não havia vento. As portas e janelas estavam fechadas, mas as chamas dançavam como se alguém tivesse passado por elas. E então ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada, e outra, como se pessoas estivessem se sentando. Não vi ninguém. Juro por tudo que é sagrado que não havia ninguém naquela sala, mas as cadeiras se moviam, e então os pratos, os talheres, começaram a se mover, como se mãos invisíveis os estivessem usando, comendo. Fiquei paralisado, assistindo ao impossível. Durante 1 hora, talvez 2, aquilo continuou. E então uma das velas se apagou, e outra, até que todas estavam apagadas. E quando a última se apagou, tudo parou. Entrei na casa ao amanhecer. A mesa estava exatamente como a família a havia deixado, mas os pratos estavam vazios, todos eles, e os copos também. E havia algo mais, um
um cheiro doce, como de flores, mas com algo embaixo, algo que me fez sentir enjoado, algo que não consigo descrever. O padre termina o relato pedindo que a prática seja proibida imediatamente, mas não porque fosse falsa, e sim porque, segundo ele, há coisas que os vivos não deveriam fazer. E convidar os mortos para jantar é uma delas. Mas nem sempre o banquete terminava quando as velas se apagavam, porque os mortos, uma vez convidados, nem sempre queriam ir embora. Nós ouvimos histórias, e há tantas que é impossível todas serem invenção, de famílias que, após realizarem o banquete, começaram a notar coisas estranhas. Pequenas coisas no início. Um prato que aparecia fora do lugar pela manhã, uma cadeira que não estava onde a haviam deixado, o som de passos à noite, quando todos estavam dormindo. Mas às vezes as coisas não ficavam pequenas. Há um caso registrado em 1745, em uma fazenda próxima a Ouro Preto. A família, pai, mãe, 4 filhos, havia realizado o banquete para honrar a avó, morta no ano anterior. Seguiram todas as regras, prepararam os pratos favoritos dela, puseram seu lugar à mesa, saíram de casa. Quando voltaram na manhã seguinte, tudo parecia normal. O prato estava vazio, as velas consumidas. Mas naquela noite, a mãe acordou com um barulho na cozinha. Desceu e encontrou a porta do armário aberta, alimentos espalhados, como se alguém tivesse estado procurando algo. Na noite seguinte, foi pior. Pratos quebraram sozinhos, portas se abriram e fecharam violentamente. E alguém, todos juraram ter ouvido, alguém estava andando pela casa. Passos lentos, arrastados, como de uma pessoa muito velha. Isso continuou por 3 meses, até que, desesperados, chamaram um padre. Ele benzeu a casa, rezou, jogou água benta por todos os cantos. E então perguntou: "Vocês deixaram comida suficiente no banquete?" A família ficou confusa. "Deixamos o que sempre deixamos", responderam. "Mas vocês lembraram", insistiu o padre, "de deixar comida para a viagem de volta?" Eles não haviam deixado. Ninguém havia dito que deveriam. E essa, segundo o padre, era a razão. A avó havia vindo para o banquete, mas não tinha forças para voltar. Então, ficara presa, entre os mundos, dentro da casa, tentando comunicar sua fome, sua necessidade. O padre orientou a família a preparar outra mesa, com comida, com bebida e com um prato especial, um prato para a viagem. "Façam isso", disse ele, "e deixem a porta aberta para que ela possa partir." Fizeram, e os barulhos pararam. A avó finalmente pôde descansar. Mas essa história teve final feliz. Nem todas tiveram, porque o banquete das almas tinha uma falha terrível. Quando você punha comida para os mortos, quando preparava aquela mesa, quando acendia aquelas velas, você não estava convidando apenas sua família. Estava convidando qualquer morto que estivesse por perto. E alguns deles não deveriam ser convidados. Nós sabemos de casos onde o banquete deu errado, muito errado, onde no dia seguinte a família voltava e encontrava a casa destruída, móveis quebrados, paredes arranhadas e às vezes, marcas como de mãos, mas mãos muito grandes, ou muito pequenas, ou com dedos demais. Há um relato de 1756, de uma vila cujo nome foi apagado dos registros, onde 12 famílias realizaram o banquete na mesma noite. Era tradição naquela vila. Todas faziam juntas. Saíam de suas casas, acampavam na praça, esperavam o amanhecer. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Por volta da meia-noite, começaram a ouvir, não de uma casa, de todas elas, gritos, não gritos humanos. Eram agudos demais, distorcidos demais, batidas, como se algo estivesse socando as portas por dentro, tentando sair. Os homens da vila, corajosos ou tolos, decidiram investigar. Armaram-se com facões, tochas, coragem emprestada da cachaça, e foram até a primeira casa. A porta estava trancada por dentro como deveria estar. Arrombaram. E o que encontraram? Bem, apenas 3 dos 12 homens conseguiram falar sobre isso depois. E mesmo assim, apenas em confissão,
em leito de morte. A mesa estava caída, a comida espalhada pelas paredes, as cadeiras quebradas, e havia algo escrito no chão, escrito com o que parecia ser comida ou sangue. Ninguém soube dizer ao certo. Não eram palavras, eram símbolos, círculos dentro de círculos, linhas que se entrecruzavam de formas que doíam nos olhos quando você olhava muito tempo. Verificaram as outras casas, todas iguais, todas destruídas, todas com os mesmos símbolos. A vila foi abandonada 3 dias depois e, segundo dizem, nunca mais, porque à noite, mesmo anos depois, podia-se ouvir o som de um banquete, de pratos batendo, de vozes conversando, mas as vozes não eram humanas. E o que quer que estivesse jantando naquelas casas vazias não eram os mortos que haviam sido convidados. A Igreja Católica teve uma relação complicada com muitas práticas populares no Brasil colonial, mas com o banquete das almas não houve complicação, houve horror e depois tentativa sistemática de apagar qualquer menção a ele. Nós sabemos disso porque há documentos, ordens expressas de bispos proibindo a prática, padres sendo instruídos a pregar contra ela, e casos, vários casos, de pessoas sendo levadas diante da Inquisição por participarem do banquete. Mas por quê? Por que essa prática específica incomodava tanto? Um documento de 1770, escrito pelo bispo de São Paulo, explica: o banquete das almas não é apenas superstição, não é apenas heresia, é invocação. E o que está sendo invocado não são as almas benditas do purgatório, mas algo muito mais antigo, algo que existia antes do cristianismo chegar a estas terras, algo que os índios conheciam e temiam, algo que os negros trazidos da África reconheceram imediatamente, e algo que nossos próprios ancestrais portugueses, em tempos pagãos, também cultuavam. Quando o povo põe comida para os mortos, não está apenas alimentando memórias, está abrindo uma porta. E do outro lado dessa porta, há coisas famintas, coisas que aprenderam a se disfarçar de nossos mortos queridos para serem convidadas. E uma vez dentro, não querem mais sair. O bispo termina com uma ordem. Esta prática deve ser erradicada, por bem ou por mal. Mesmo que seja necessário usar a força da lei, mesmo que seja necessário queimar os textos que a ensinam, mesmo que seja necessário fazer o povo esquecer. E tentaram. Por décadas tentaram. Padres pregavam contra o banquete. Famílias eram ameaçadas com excomunhão. Havia até casos de pessoas sendo presas por alimentar demônios, mas o povo resistiu, porque para eles não era sobre igreja ou teologia, era sobre amor, sobre não querer esquecer, sobre manter viva a conexão com aqueles que partiram. Até que algo aconteceu, algo que mudou tudo. Nós não sabemos exatamente quando o banquete das almas parou de acontecer. Não houve um decreto final, uma proibição que funcionou onde as outras falharam. Foi algo mais sutil. Foi o medo, porque por volta de 1790 começaram a surgir histórias diferentes das anteriores, mais escuras, sobre famílias que realizaram o banquete e nunca mais foram vistas, sobre casas que amanheciam vazias, com a mesa ainda posta, a comida intocada e nenhum sinal dos moradores, como se tivessem simplesmente desaparecido. Uma dessas histórias aconteceu em uma fazenda no interior de Minas Gerais. A família era conhecida, respeitada. O patriarca era um homem rico, dono de terras e de escravos. Tinha esposa, 5 filhos e havia perdido 2 filhos na infância. No dia 24 de agosto de 1791, prepararam o banquete, como sempre fizeram, como seus pais haviam feito, como seus avós haviam feito. Puseram lugares para os 2 filhos mortos, prepararam seus pratos favoritos, acenderam as velas e saíram. Mas dessa vez, resolveram não ir muito longe. Acamparam próximo, em uma colina de onde podiam ver a casa. Para garantir que ninguém roube durante a noite, disse o patriarca. À meia-noite, viram as velas tremeluzirem, viram sombras se moverem nas janelas e ouviram, todos juraram ter ouvido vozes,
muitas vozes, mais do que 2, mais do que 10, mais do que podiam contar. E então as velas começaram a se apagar, uma por uma. Mas quando a última estava prestes a se apagar, algo diferente aconteceu. Uma voz, mais alta que as outras. Uma voz que ecoou pela noite, que fez os cavalos relincharem de medo, que fez os cachorros uivarem. A voz disse apenas uma coisa em português, mas em um português antigo, arcaico, como se viesse de séculos atrás. Preparem mais lugares, chegam mais convidados. A família fugiu naquela noite. Abandonou a fazenda, as terras, tudo. E quando funcionários da Câmara foram investigar dias depois, encontraram a casa intacta, a mesa ainda posta, a comida ainda lá. Mas havia algo novo. Lugares extras haviam sido puxados. Muitos lugares, 20, talvez 30 cadeiras ao redor daquela mesa que comportava no máximo 10 pessoas. Todas com pratos, todas com copos, todas esperando. Esperando por quem? Ninguém quis descobrir. A casa foi lacrada, a fazenda abandonada e a história se espalhou, rápido, por todo o Brasil colonial. E assim, devagar, o banquete das almas foi morrendo. Não porque a igreja proibiu, mas porque o povo teve medo. Medo de que, ao convidar os mortos, estivesse convidando algo mais. Algo que tinha muita fome e que nunca se satisfazia. Nós chegamos ao fim desta história, mas assim como os mortos do banquete, talvez ela nunca realmente termine. Talvez continue, em algum lugar esperando. O banquete das almas desapareceu dos registros oficiais. Foi apagado dos livros de história. Virou apenas rumor, lenda, algo que dizem que acontecia antigamente. Mas há quem saiba. Há quem ainda lembre. Em alguns cantos esquecidos do interior do Brasil, lugares onde o tempo passa diferente, onde as antigas tradições não morreram completamente, ainda se fala dele, em voz baixa, sempre em voz baixa. E dizem que, em certas casas muito antigas, no dia 24 de agosto, se você passar a noite, pode ouvir o som de uma mesa sendo posta, de pratos sendo colocados, de cadeiras sendo arrastadas, e se você for tolo o suficiente para espiar pela janela, talvez veja velas acendendo sozinhas, sombras se movendo onde não deveria haver ninguém, e uma mesa cheia de lugares vazios, ou talvez não tão vazios assim, porque o banquete nunca realmente parou, apenas mudou de endereço, e continua acontecendo, todos os anos, sempre no mesmo dia, sempre à mesma hora, e os mortos ainda vêm, porque foram convidados uma vez, e convites para os mortos, uma vez feitos, não podem ser cancelados. Talvez seja isso que a igreja soubesse. Talvez seja por isso que tentaram tanto apagar essa história. Não porque fosse falsa, mas porque era real demais, perigosa demais, e talvez, apenas talvez, eles soubessem algo que nós esquecemos, que há uma razão pela qual os vivos e os mortos devem permanecer separados, que há uma ordem natural que não deve ser perturbada, que há limites que não devemos cruzar, porque quando você convida os mortos para a sua mesa, quando abre essa porta, nunca tem certeza de quem realmente aceita o convite. Nunca sabe se aquela sombra no canto é sua avó falecida, ou algo muito mais antigo, se disfarçando de alguém que você amava. E quando os pratos amanhecem vazios, você nunca sabe ao certo o que foi comido, se foi apenas a comida, ou se foi algo mais. Nós não fazemos mais o banquete das almas. Nós esquecemos, ou tentamos esquecer, mas eles não esqueceram. Os mortos não esquecem. E em certas noites, em certas casas, em certos momentos, quando o véu entre os mundos fica fino demais, eles ainda esperam que alguém prepare a mesa, que alguém acenda as velas, que alguém os convide, porque a morte tem fome, sempre teve. Sempre terá. E um banquete, uma vez começado, nunca realmente termina. Apenas espera pelo próximo convidado.